Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Acene uma mão aos céus. Manda um beijinho para Jesus lá. Aleluia. Glória a Deus. Meu bom dia a todos. Bom dia àqueles que estão acompanhando essa reunião online. Que a palavra do Senhor possa tocar e abençoar a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração, fecha os olhos e vamos orar. Pai maravilhoso, nós queremos adorar o teu nome nessa manhã. Declaramos sim que temos desejo, Senhor, pela tua palavra. Queremos ser alimentados, Senhor, de maneira poderosa nessa manhã. Nos dá, ó Pai, o mais puro do trigo, Senhor, que venha nos alimentar de uma maneira extraordinária. Que o Espírito do Senhor também possa estar abençoando, tocando aquelas pessoas que estão online, pessoas que posteriormente vão assistir essa ministração. Que a palavra do Senhor venha tocá-los de uma maneira profunda. E que o Senhor cumpra o seu propósito nessa manhã de uma maneira bem clara. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é muito importante que nós entendamos que o Senhor quer verdadeiramente nos abençoar, mas o Senhor tem um propósito muito grande, que a bênção dEle que vem sobre nós seja transmitida para outras pessoas. Diga ao seu vizinho, Deus quer transformar você em uma fonte de bênção. É vontade de Deus que eu e você sejamos, na verdade, símbolo da sua bênção. Então, aquilo que nós experimentamos não é somente para nós, mas tem que reproduzir na direção de outras pessoas. Amém? Que isso fique bem firme no teu coração. Pois bem, nessa manhã eu quero pegar um gancho aqui, na última mensagem que minha esposa ministrou aqui de maneira muito forte, quando ela falou da importância da aliança. Ela enfatizou aqui de maneira tão nítida a necessidade de estarmos crescendo, a necessidade de agirmos de maneira madura. E foi salientado aqui de maneira bem visível que a maturidade nos leva a vivermos em aliança. E a quebra de aliança realmente é um símbolo, é uma figura de falta de conhecimento, falta de maturidade. E eu quero dar um segmento aqui, quero abordar um outro ângulo. Foi falado um pouquinho aqui sobre o SILC. Nós temos o SILC desde 1999. Foi o primeiro SILC que tivemos. Inicialmente era uma vez por ano só. Depois colocamos 2 vezes ao ano. Então já estamos aí, esse ano de aniversário, então com 27 anos. E o Senhor tem feito coisas extraordinárias. E durante todos esses anos de SILC, o que eu tenho percebido é que há pessoas que são ministradas de maneira muito profunda, pessoas que vencem os seus traumas, alcançam um nível de libertação maravilhoso. No entanto, temos notícia que algumas pessoas, ainda que passaram por processos tão profundos de cura, cadeias foram quebradas, lá na frente voltam a ter problemas, recaídas, pessoas que têm emoções abaladas novamente. Eu creio que o propósito de Deus é que nós sejamos curados de uma maneira definitiva. A cura interior, a cura emocional, ela é muito importante nas nossas vidas. Os processos de cura, eles são fundamentais para o nosso crescimento e a nossa caminhada em liberdade diante do Senhor. Agora, algumas pessoas, em algumas ocasiões, as velhas feridas voltam a sangrar. Situações que acontecem que eles não sabem, muitas vezes, como lidar. O nosso passado ele tem que ser resolvido, ele não pode afetar o nosso presente, nem comprometer o nosso futuro. E infelizmente nós vemos na igreja quantas pessoas que ainda o passado
ainda está trazendo interferência em suas vidas. E pode comprometer o próprio futuro dessa pessoa. As feridas antigas que voltam a estar funcionando, a estar machucando, a trazendo problemas na vida das pessoas, eu creio que a palavra mais simples que eu poderia com ela resumir essa situação seria a palavra ressentimento. O que é o ressentimento? A própria palavra já determina, ressentir. O que significa ressentir? É sentir novamente. Sentir de novo. E, infelizmente, muitas pessoas em minha igreja, por mais que passaram por ministração de libertação, foram curadas emocionalmente, mas muitas vezes estão ressentindo o sabor ruim, negativo, dos velhos traumas, das velhas feridas. O passado dessa pessoa acaba se tornando agora o seu presente. E se isso não é eliminado, não é tratado, vai representar o futuro dela também. Por isso você encontra pessoas que não conseguem ter êxito na sua caminhada com o Senhor. São pessoas que muitas vezes vivem constantemente de uma maneira cíclica, tendo problemas nos relacionamentos familiares. Pessoas que na sua área de trabalho não conseguem avançar. E quem sabe até ministerialmente ele não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para ele e através dele. Porque quando não há uma cura em profundidade, as pessoas não vão conseguir corresponder aos propósitos de Deus para a vida dela. Há coisas tão extraordinárias que Deus quer liberar em nossa direção, mas, no entanto, se há tantos ressentimentos, se estamos ainda marcados pelas coisas do passado, nós não vamos conseguir desfrutar na plenitude daquilo que Deus tem. Agora veja, num processo de cura, de libertação, existem duas fases que são muito importantes. Primeira, claro, aquilo que nós podemos alcançar através de um seminário de libertação, uma ministração pessoal, um alinhamento, um aconselhamento, onde as nossas feridas elas são curadas de maneira maravilhosa, através da cura interior, a cura emocional. Esse é um aspecto. Mas tem um segundo aspecto que é muito importante, e é isso que eu quero enfatizar nessa manhã. Eu até dei o nome desse ensino, dessa manhã, a importância do crescimento emocional. Porque, por mais que eu venha experimentar algo da parte de Deus, posso experimentar até uma transformação tremenda no meu ser, no meu espírito. Mas se as minhas emoções, elas não estão ajustadas, se não há uma maturidade no meu campo emocional, se as minhas emoções não estão crescendo, amadurecendo como o Senhor deseja, eu posso ter problemas amanhã lá na frente. E eu vejo que, em meio a conflitos de casais, nós trabalhamos com o corpo de Cristo desde 82. Só com o Silce desde 1999. Quantas ministrações, quantos aconselhamentos. Pastores que liberam as suas ovelhas para que a gente possa entrar muitas vezes no circuito, trazendo a forma de discipulado. Porque estão passando conflitos. E são pessoas que passaram por ministração. Foram curadas emocionalmente. Pessoas com sérios problemas no relacionamento com os filhos. Outras, muitas vezes na sua área de trabalho, na área profissional. Na área econômica, por exemplo. Não consegue ter um ajustamento financeiro, por mais que tenha um salário alto, ele não consegue ajustar-se às realidades econômicas necessárias dentro da família. Pessoas que muitas vezes passaram por profunda libertação, porque foram machucadas lá no passado, pessoas que passaram problemas de rejeição dentro da própria casa, agora, no entanto,
de repente aparecem outras pessoas da vida dela, novas pessoas que as irão ferir emocionalmente novamente. E ela vai passar por alguns problemas semelhantes ao que passou lá na sua infância, algo que já foi curado. Mas ela não tem a maturidade agora para lidar com essas coisas. Por mais que recebeu a libertação tão tremenda, tão maravilhosa, emocionalmente ela não cresceu, ela não amadureceu, não tem capacidade emocional para lidar com essas coisas quando elas irão aparecer diante dele. Gente, a nossa vida ela é cheia de desafios. Nem eu, nem você sabemos o que vai acontecer amanhã. Na maioria dos lugares que me chamam para falar sobre a rejeição, eu começo dizendo o seguinte, que muitas das pessoas que estão ali foram rejeitadas. Algumas estão sendo rejeitadas naquele momento, naqueles dias. E alguns que nunca foram rejeitados, futuramente serão rejeitadas. Agora, temos que saber lidar com essas coisas. Eu posso experimentar uma libertação tão tremenda, receber uma cura de Deus de uma maneira tão profunda na minha vida, mas se as minhas emoções não forem ajustadas com o Senhor, se não haver uma maturidade, um crescimento emocional em mim, quando situações acontecerem novamente diante de mim, e eu não souber lidar, eu vou ter sérios problemas. E aí eu encontro a raiz de muitos conflitos na vida de tantos casais, dentro da igreja. E é interessante porque muitas vezes nós temos que resolver situações conjugais em relacionamentos. Dali a alguns meses, trazer uma palavra na mesma direção porque voltou a acontecer. E acontece mais lá na frente, lá na frente. Agora, por que isso se torna algo cíclico? Porque não está havendo um ajustamento emocional, uma maturidade nas emoções. E se eu, como cristão, eu deixar simplesmente que as minhas emoções, que não estão sendo tratadas, estejam dominando a minha vida, isso afeta diretamente o meu lado espiritual. Eu conheço irmãos que são espirituais. Eles oram, jejuam, têm uma sede da busca de Deus, mas nas emoções, eles são verdadeiramente fracassados. Porque não permitem que o Espírito Santo e a palavra de Deus venha e trate profundamente no seu campo emocional. E eles tomam a sua vida com Deus, a sua vida no lar, a vida espiritual, baseada não naquilo que o Espírito Santo pode fazer através do Espírito dele, mas segundo as suas próprias emoções. É o crente emocional. Ele procura se mover por aquilo que as emoções estão determinando. Então, quando tem que agir de uma determinada forma, não age porque as emoções jogam para o teu lado. É um momento, talvez, de fazer uma correção dentro de casa, com o filho. A emoção fala mais alto, ele não traz a correção. E isso traz um prejuízo dentro da casa. Há casais que vivem conflitos, por exemplo, na área econômica. Porque um dos cônjuges, ele é tão desequilibrado emocionalmente, que muitas vezes, em momentos de abalo emocional, ele vai atenuar esse abalo comprando. Aí compra isso, compra aquilo. Não tem a comunicação com o cônjuge, porque ele quer simplesmente atenuar aquela dor emocional. É a pessoa que está sendo movida pela emoção. Agora, quem sabe essa pessoa teve uma experiência tão tremenda com Deus. Um ministério veio, ministrou cura, libertação, foi liberta, mas as suas emoções nunca foram ajustadas. Infelizmente,
podemos encontrar irmãos que emocionalmente eles são como anões. Sabe o que é um anão? É alguém que não cresce. E há pessoas que podem ter tantas experiências com Deus, tão tremendas, mas as emoções dele permanecerem sem conhecimento. É alguém que não amadurece, não tem a capacidade emocional para lidar com as situações, com os conflitos, com as pessoas que lá na frente vão se levantar contra ele, as pessoas que vão falar mal dele, as pessoas que vão tentar prejudicar. Ele não sabe lidar com essas coisas. Sabe como eu compararia isso? Como uma construção, um grande prédio. Esse prédio foi golpeado por tempestades, por chuvas, por temporais. Está todo danificado. Então alguém vem, restaura aquele prédio, deixa bonito, coloca uma boa estrutura ali, para que não seja golpeado novamente. Coloca lá uma estrutura, coloca ferro, pinta, deixa lindo. No entanto, de repente, vem uma grande tempestade. Como não tinha um para-raio, vem um problema tão sério, e aquele prédio vem a ruína, fica pior do que estava antes. Por quê? Porque faltou para-raio. Gente, há crentes que recebem a palavra do Senhor, recebem a palavra profética, Deus levanta ele de uma maneira tão maravilhosa, mas quando vem as tempestades da vida, quando vem as intempéries da vida, porque isso vem no nosso dia a dia, ele não sabe lidar. Por quê? Porque a sua vida, seu lado emocional, jamais amadureceu. Gente, há crentes de 40 anos, de fé de 30 anos, muitas vezes ele tem comportamentos de uma pessoa que tem 3 dias de conversão. Crentes birrentos, se enche de ciúmes, não consegue receber uma demonstração. Você vem uma direção pastoral, uma demonstração a ele não recebe de bom grado por causa da sua imaturidade. Diga ao seu vizinho, é tempo de amadurecer. Diga-lhe, as tuas emoções têm que ser amadurecidas. Porque eu posso ser um crente de 50 anos, mas emocionalmente eu posso ser um bebê. Por isso que alguns fazem beicinho, minha esposa falou aqui, né? Pessoa que quebra a aliança, vai embora. Por quê? Você vê que aquela pessoa não cresceu, gente. Conflitos na nossa vida cristã teremos sempre. Agora temos que lidar com esses conflitos. E para isso eu preciso de capacidade emocional. Qual é o nível do nosso conhecimento emocional aqui? Está vendo? O problema não é no espírito. O problema é na nossa alma, nas nossas emoções. Porque há pessoas que não permitem que o Espírito Santo atue na alma dela, nas emoções. Não permita que a palavra de Deus venha atuar de maneira muito forte. E ele vive emocionalmente, sem estabilidade. Já diz a palavra do Senhor lá em Tiago, recebei com mansidão a palavra que foi em vós enxertada, implantada, a qual é poderosa para fazer o quê? Para salvar as vossas almas. Diga ao seu vizinho, a tua alma precisa ser salva. Diga-lhe, o teu problema na alma, nas emoções. Eu quero dar um exemplo de alguém, na verdade eu quero falar 2 exemplos aqui na Bíblia. Alguém que não soube lidar
não conseguiu amadurecer nas suas emoções e perdeu todo o propósito de Deus. E uma outra pessoa que passou lá na sua infância, no passado, pelas mesmas situações, vieram sobre ele os mesmos conflitos, porém ele agiu completamente diferente da outra. E não perdeu o senso de propósito de Deus. Duas pessoas que nos ensinam muitas coisas. O Senhor quer nos ensinar algo nessa manhã, de maneira tão profunda nesse aspecto. Eu quero analisar com você um pouquinho sobre a vida de Saul. 1 Samuel nos dá um perfil de como era o rei Saul. Eu quero citar algumas coisas que ocorreram com esse rei, e que você entre nessa história. Quando eu mencionar aqui alguns fatores que envolvem o rei Saul, pense em você mesmo. Compare você agora como se fosse o rei Saul. Você vai ver os comportamentos negativos que ele teve. Diga ao seu vizinho, entra nessa história agora. Porque a vida de Saul representa muitos de nós aqui, do nosso passado. Quem era Saul? Você vai estudar lá em 1 Samuel, capítulo 9. Saul era um desconhecido na sua família. Quando ele foi encontrado pelo Senhor, disse que ele tinha ido buscar as jumentos do seu pai que haviam se perdido. Não foi isso? Seu pai o chamou, pediu que mais um moço fosse com ele. Olha, vai achar as jumentas. Diga ao seu vizinho, Saul era simplesmente um procurador de jumentos. E de maneira tão soberana, o Senhor vem e mostra onde estava as jumentas do seu pai. E entra em cena o profeta Samuel. Gente, e traz uma palavra profética para ele, dizendo que ele seria levantado como rei. Deus tinha um plano de governar a nação de Israel, mas Israel teve ciúme, inveja das outras nações, pediu ao Senhor que levantasse um rei, o Senhor ouviu, e começou então a nova dinastia em meio a Israel. E Saul foi escolhido pelo Senhor para ser o primeiro rei. Agora, como estava o coração de Saul quando foi colocado diante dele um propósito de Deus? Veja aí no verso 21. É projetado para ele, 1 Samuel 9, 21, é projetado um propósito de Deus para ele, seria levantado como rei. Ele começa a colocar ali a sua autoimagem negativa, o seu senso de incapacidade. E ele diz, porventura não sou eu o filho de Benjamim? A minha tribo é a menor das tribos de Israel. E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, Samuel? Por que, profeta, está falando essas palavras para mim? Rei, eu ser rei? Olha onde eu venho, olha a tribo que eu pertenço, a menor. A minha família é a mais simples. E eu sou o menor na casa do meu pai. Como estava o coração desse homem? Cheio de autoimagem negativa, senso de incapacidade. E é tão tremendo que quando chega o momento dele ser ungido rei, ele procura se esconder. A imagem dele era tão negativa, ele tinha um complexo de inferioridade tão grande,
que quando levaram ele para ser ungido rei, simplesmente ele se escondeu. Foi no meio da bagagem do povo, ficou escondido, porque não queria. Veja o que ele fez aqui em termos de comportamento. Capítulo 10. E quando fez chegar, veja o verso 21, e quando fez chegar a tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, foi tomado a família de Matui, e dela foi tomado Saul, filho de Quis. E o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor, não veio o homem ainda para cá? Cadê o homem? Cadê o rei? Já havia uma palavra para ele que ele seria rei. O profeta liberou uma palavra. Mas ele tinha uma autoimagem tão negativa que diante dessa palavra ele não correspondeu, simplesmente foi e se escondeu. E diz aqui, não veio ainda o homem para cá? E respondeu o Senhor, eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, suba e saía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vede já a quem o Senhor escolheu. Porque, amados, quem tem autoimagem negativa, ele não consegue corresponder àquilo que Deus tem para a vida dele. Há pessoas que têm um chamado maravilhoso, não conseguem caminhar nesse chamado, porque muitas vezes estão cheios de feridas do passado. Complexo de inferioridade, situações de rejeição dentro da família, desvalorização, perdas emocionais que houve, e não consegue entrar dentro daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Vede já quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Como o Senhor o via? Alguém de valor. Como ele se via? Um inútil, um incapaz. O menor da sua casa, a sua família, a menor da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, uma das menores dentre as 12 tribos. Então todo o povo o aclamou dizendo, viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino e a escreveu num livro. E colocou perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa em Gibeá. E foram com ele homens de valor, cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram, como pode esse homem nos livrar? E o despojaram. Olha que havia um desprezo, as pessoas viam ele dessa maneira. E não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Gente, aquilo que ele experimentou foi algo muito forte. Eu vejo aqui uma cura tão profunda na vida de Saul. E foi uma cura tão forte na vida dele, que quando você vê lá no capítulo 10, no verso 9, diz que Saul foi lá no meio daquela escola de profetas, havia um mando profético, eles estavam profetizando, e diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele profetizou. E o texto diz que o Senhor transformou o seu coração. Veja lá. Verso 9 do capítulo 10, depois de Samuel. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Diga ao seu vizinho, Deus transformou de maneira instantânea o coração de Saul em outro homem. Como é que ele estava? Com o chamado de Deus, com a sua autoimagem curada, agora já não se sentia mais o rejeitado, não tinha mais o complexo de inferioridade, já não precisava ficar mais se escondendo, e além disso o Senhor mudou seu coração, se tornou em outro homem.
E quando ele saiu lá do rancho dos profetas, e as pessoas olharam para ele, disse que ele estava profetizando. Saul, um homem curado nas suas emoções, um homem que experimentou algo da parte de Deus, de maneira tão tremenda. E quando você vai lá para o capítulo 11, você tem o registro da primeira batalha de Saul. E o que aconteceu na primeira batalha? Teve vitória. Uma vitória extraordinária. E o povo ali naquele momento estava, não era somente Samuel, que eu reconhecia como profeta, mas diz que o povo ali veio como um só homem. E estavam indo após Saul e o aclamaram um rei sobre toda a nação. Pense você no lugar do seu homem. Você vem de uma família simples, de uma família pobre. De repente Deus se manifesta na tua direção, traz a você revelações daquilo que você pode ser nele, começa um processo, ele cura as suas emoções, te livra dos traumas, a autoimagem negativa que você carregou, o complexo de inferioridade é tratado, Deus eleva o teu interior, coloca diante de você um destino, você começa a caminhar, e aquilo que começa a suceder na tua vida são vitórias. E você vê que nas primeiras batalhas, Saul, ele começa a ter vitórias. Mas na vida de Saul teve um problema sério. Ainda que foi mudado pelo Senhor, recebeu um novo coração, se tornou um outro homem, tinha a palavra do Senhor na direção dele, a sua autoimagem foi tratada, não precisava se esconder mais. No entanto, emocionalmente, esse homem nunca cresceu. Recebeu do Senhor um novo coração, mas vivendo com emoções velhas. Você pode experimentar o poder de uma palavra de Deus. Algo aconteceu, você recebeu uma bênção tremenda. Mas se as tuas emoções desajustadas não forem trabalhadas, você vai ter problemas lá na frente. E Samuel teve tantos problemas futuramente por causa das suas emoções. Quer ver alguns exemplos de coisas negativas que começaram a vir sobre a vida de Saul? Samuel traz a palavra profética, ele caminha nessa palavra, ele é abençoado. Deus queria fazer dele uma fonte de bênção para toda a nação, porém Saul não conseguiu alcançar isso e abortou todo um propósito de Deus. Por causa de quem? Por causa dele mesmo. A palavra de Deus registra que em uma das batalhas, houve uma batalha muito forte lá com os filisteus. E o Senhor deu uma ordem. Deveria ser levantado um sacrifício num determinado momento. Agora, cabia a Samuel dar aquele sacrifício, fazer um sacrifício diante do Senhor. O profeta fica ausente. Como Saul tinha emoções desajustadas, ele não soube esperar o tempo de Deus. Ele quis apoiar aquele sacrifício. O profeta não está aí, eu mesmo fazer. Gente, tem pessoas que não conseguem lidar com os processos, o tempo de Deus. Se tornam imediatistas, porque tem uma alma desajustada, então ele é ansioso, ele quer que as coisas aconteçam no exato momento. Recebe ali, quem sabe, algo profético que vai acontecer com a vida dele, porém a alma dele, as emoções não cresceram, não estão amadurecidas. Ele quer que aconteça naquele exato momento.
Quer que aconteça no dia seguinte. Diga ao seu vizinho, há tempo e modo para todo o propósito de Deus. Gente, tem pessoas que têm um chamado de Deus, quem sabe até 10 anos. Com 10 anos aquele chamado vai se cumprir. Eu dou sempre o meu exemplo. As palavras proféticas que vieram para nós. Quantos anos levou para cumprir? Palavra profética veio em 1982. Só foi se cumprir em 2008, gente. Olha a distância de tempo. Uma pessoa que tem emoções desajustadas, não tem uma estabilidade emocional, se ele não amadureceu nas suas emoções, ele vai colocar muitas vezes os pés pelas mãos. E aquilo que seria para cumprir em 2008, ele vai querer que se cumpra no ano seguinte. Se eu fosse inquieto, chegou 1983, não aconteceu? Quem sabe ia forçar as situações para entrar no cumprimento. E tem gente que quer forçar as situações para que as palavras proféticas, o projeto que Deus colocou para ele se cumpra de maneira imediata. Deus quer dar a alguém uma empresa, vai abençoar, mas tem todo um processo, vai começar de maneira muito pequena, não podendo despojar o dia dos pequenos começos, mas a alma dele está desajustada, porque emocionalmente ele não cresceu, ele pode botar a perder aquele projeto que Deus colocou diante dele. E o que Saul fez? Foi lá, pegou as ovelhas e foi fazer sacrifício. Ele não podia fazer isso. Competia a quem? A Samuel, que era juiz e sacerdote também. Ele entrou numa atividade para o qual ele não era designado. E quando o profeta volta e vai demonstrar, qual foi a reação de Saul? Transfere a culpa. Ah, não. Olha uma alma aqui desajustada, uma alma que não cresce. Emoções não amadurecidas. Não, profeta. Não fui eu. O povo que pediu. O povo insistiu comigo. E eu não tive outra alternativa a não ser pegar os animais e oferecer sacrifício. Quantas pessoas emocionalmente não crescem? E quando chega o momento de assumir certas responsabilidades, eles simplesmente provocam a transferência. Ah, não, a culpa não foi minha. Por exemplo, famílias onde há um desajuste emocional, acontece alguma coisa, aí o cônjuge culpa o outro. Porque não assume a sua responsabilidade. Ele está tão enfraquecido, tão incapacitado nas suas emoções, que simplesmente transfere a culpa para o outro. Não. A culpa foi do outro. Ah, a culpa foi do meu filho. A culpa foi da esposa. Ah, a culpa foi do esposo. E na igreja, a culpa foi daquele irmão. Isso comprova a falta de maturidade, a incapacidade, a falta de conhecimento lá nas emoções. E você vai ver, muitas vezes, são pessoas espirituais, que oram, jejuam, buscam a Deus, vêm nos cultos de adoração, se prostra no chão, se quebranta. Espiritualmente está tudo bem, mas a alma está desajustada. O propósito de Deus, gente, está lá. 1 Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito, alma e corpo se acha irrepreensível. A questão é a alma, são as emoções. Se eu não crescer, eu terei muitos problemas. Saul não cresceu. Aí veio a outra batalha com os amalequitas. Outra guerra. E ele, inseguro, sem maturidade,
vem uma palavra diretiva, olha. São inimigos do povo do Senhor. Deve ser tudo destruído esses inimigos. Todo o gado. Havia reis ímpios ali. Tinha que ser eliminado. Porque aquilo que se levanta contra Deus nas nossas vidas tem que ser eliminado. Saul, nessa guerra, tem um rei amalequita ali, Agag. Ele poupa aquele rei. E diz o texto que ele pega então os melhores das ovelhas e toma para si. E o profeta estava ausente novamente. Quando ele volta, leva um susto, porque de repente, mas peraí, estou ouvindo aqui barulho de ovelha. O Senhor deu uma ordem para destruir tudo e vai demonstrar Saul. Olha as desculpas, a justificativa. Não, profeta, eu separei o melhor para fazer um sacrifício ao Senhor. Gente, imaturidade emocional. O imaturo nas emoções faz coisas que Deus nunca pediu para fazer. E vai arranjar uma boa desculpa. Pergunta ao seu vizinho, como estão as suas emoções? Você é um gigante conhecido das emoções ou você é um anão? E se eu sou um anão, não conhecido das minhas emoções, vai ser muito difícil eu lidar com as tempestades dessa vida. Em algum momento, alguém vai se levantar contra você, alguém vai te criticar, um chefe vai te prejudicar, alguém lá no teu trabalho vai tentar puxar o tapete, alguém vai te rejeitar. E se você não tiver maturidade emocional para lidar com isso, você vai ter problemas. Por mais forte que foi a tua libertação aqui no Silce, por mais forte que tenha sido a experiência no alinhamento, por mais poderosa que foi a palavra que veio sobre você e que no momento te transformou espiritualmente de maneira tremenda em outra pessoa, porque Saul foi transformado instantaneamente em outra pessoa. Quer ver outra prova de maturidade? Davi vai, luta contra Golias. E vence Golias. Aquilo ali foi uma grande bênção. Porque Golias é destruir não somente a Saul, mas todo o povo. E o livramento de Davi foi um livramento para Saul e todo o povo. Agora, como Saul, que não tinha emoções amadurecidas, como ele viu aquilo? Diz a Bíblia que viu Davi como suspeita, como se fosse um concorrente. E passa a persegui-lo. Ele era tão fraco nas emoções, que de repente ele ouve uma música diferente. Saul matou milhares, porém Davi a 10 de milhares. Aquilo trouxe preocupação para ele. E ele começa a perseguir a Davi, uma perseguição de morte. Gente, isso é terrível. Guarde algo no teu coração. Pessoas fracas emocionalmente, que não crescem emocionalmente, elas têm uma dificuldade para ouvir a Deus. Elas não conseguem discernir a voz de Deus. Saul não sabia esperar o tempo de Deus, de maneira nenhuma. E agora, em momentos de guerra, ele precisava receber um direcionamento. Mas o coração dele estava tão agravado, tão empedernido por as suas emoções fracas que não cresceram, sem capacidade emocional. Ele ora, ele busca a Deus, não vê nenhuma resposta. E diz a Bíblia que ele vai então fazer uso de Urim e Tumim, que era uma forma pela qual o Senhor falava.
através das duas pedras, Urim e Tumim. E o Senhor não falou, não veio nenhuma resposta. Sabe o que ele fez? Foi procurar uma feiticeira, uma bruxa. Porque quando alguém não consegue ouvir a Deus, seus ouvidos são agravados por causa de emoções ajustadas. Ele tenta de todos os lados. E acaba tendo um final muito terrível. Ele vai buscar uma bruxa, se aconselhar com a bruxa, com a feiticeira. E o final dele foi muito trágico. Você sabe como foi o final de Saul? Em meio à guerra, ele viu que estava tudo perdido. Nas suas emoções enfraquecido, pede que alguém venha e atravesse sobre ele a espada. A pessoa não quis. Ele pegou a sua espada, foi lá e cometeu suicídio. Gente, na pandemia agora, houveram muitos pastores que tiraram a vida. E eu tenho certeza que a maioria deles, sabe o que levou eles a tomarem essa postura? A falta de conhecimento emocional, imaturos emocionalmente. Há pessoas que não crescem, vão para o ministério, recebem uma palavra de Deus, Deus começa a fazer coisas poderosas através dele. No entanto, ele não permite que o seu lado emocional passe por uma experiência de conhecimento e maturidade. E quando vem em situações difíceis, ele não sabe como lidar. E aí o que ele faz? Ele vai e sela o seu fracasso. De que maneira? Tirando a sua vida. Agora vamos ver uma outra pessoa que passou pelas mesmas situações, mas que cresceu emocionalmente. Davi. Foi rejeitado na sua casa. Eu já paguei aqui na igreja. Vá lá no YouTube. Tem uma mensagem chamada Vencendo Gigantes. Onde eu falo sobre a vida de Davi. Os gigantes que ele teve que vencer. Primeiramente ele venceu ele mesmo. Porque se alguém que soube lidar e experimentou rejeição, mas o passado não afetou a sua vida, foi Davi. Rejeitado dentro da família. O 8º filho, lá no campo, cuidando de ovelhas. Quando foi colocado seus irmãos para escolher quem seria rei, esqueceram do Davizinho, o pastorzinho lá do campo. Quando ele foi ungido por Samuel, estava ali o pastorzinho, que guardava ovelhas, simples, rejeitado por seus irmãos. Quando ia levar pão e queijo para os seus irmãos, porque Davi era mineiro. Pergunta ao seu vizinho, será que Davi era mineiro? Porque ele levava pão de queijo, levava pão lá para os seus irmãos na guerra. Em vez de receberem ele bem, ultrajavam. Ah, menino, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das ovelhas do pai, o pequeno rebanho lá no deserto. Rejeitado o tempo todo. Saul rejeitou. Quando viu que ele venceu a Golias, em vez de ser condecorado, não. Ele começou a ser rejeitado e perseguido por Saul. E o Senhor vem e o levanta como rei. Derrama lá o chifre com óleo na cabeça dele. E ele 3 vezes foi ungido. E na primeira diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Se apoderou dele. E ele mata urso, mata leão, mata gigante. O Senhor tratou com a autoimagem negativa dele. Curou as suas rejeições. Gente, veja a maturidade emocional de Davi. Em meio à perseguição de Saul, aquela perseguição não abalou. Ele vai lá para dentro da caverna de Adulão. Vai lá para o deserto de Adulão, metade do tempo.
fica dentro de uma caverna. E Davi, em meio a isso, ele tinha uma visão redentiva. Por quê? Diz a Bíblia que ele pega os endividados, os amargurados, os tristes de espírito, leva para dentro daquela caverna e passa a ministrar a vida deles. Deu um seminário de cura interior para eles e libertação. E eles se transformaram nos valentes de Davi. Aí você vai lá para a 2 Crônicas, está lá a lista do nome deles. Os valentes de Davi, que eram as pessoas que estavam lá dentro da caverna, foram transformados. Por quê? Porque tinham visão redentiva. Ele sabia que ele era abençoado por Deus, mas ele era um símbolo de bênção para outras pessoas. E levanta um exército poderoso. E mesmo a perseguição de Saul não abalou. Por quê? Havia crescido emocionalmente. Sabia lidar com os temporais que viriam. E teve chances de matar a Saul. O coração dele estava tão tratado, as suas emoções tão ajustadas, que ele não quis matar. Ele disse, não, eu não vou levantar minha lança contra o ungido do Senhor. Só que Saul estava perseguindo de morte. Veja a diferença de uma pessoa para outra. Nos momentos de necessidade, Saul procurou a bruxa. Davi buscava o Senhor. 1 Samuel 30 registra a guerra terrível lá em Zíclague. Diz que o povo já não aguentava mais chorar. Já tinham chorado tudo que tinha para chorar. Já não tinham mais lágrimas. E agora falavam em pegar pedras, apedrejar e matar Davi. Como lidou com isso? Diz a palavra que ele foi lá, pegou a roupa sacerdotal, colocou nele, porque Davi era sacerdote também, e foi buscar o Senhor. Senhor, devo ir para essa guerra ou não? E o Senhor dá toda a instrução para ele. Então veja, num momento de necessidade, Saul procurava a bruxa. Davi procurava o Senhor. Por quê? Porque ele era maduro nas suas emoções. Por isso ele nos deixou 80 salmos. No livro de Salmos, 80 são de Davi. E se você ler, havia momentos de aflição, havia momentos em que inimigos se levantavam contra ele. E ele simplesmente ia e buscava o Senhor. Saul viu Davi como concorrente. Agora, quando Saul tira sua própria vida, por uma lógica, quem iria governar Israel? O seu filho primogênito, Jonatas. E agora, será que Davi olhou para Jonatas como um concorrente? Não. A Bíblia registra que Davi foi e fez uma aliança com Jonatas. E Jonatas fez aliança com Davi. E um respeitava o outro. Davi era tão maduro nas suas emoções, que quando ele começou a reinar, em vez de ele destruir a descendência de Saul, ele pegou os descendentes de Saul e colocou lá dentro do seu palácio. E um deles, Mefibosete, comia com Davi na sua mesa. Sabe por quê? Pergunte ao seu vizinho e diga-lhe, sabe por quê? Porque Davi era alguém que cresceu emocionalmente. Soube lidar com tudo aquilo que recebeu de Deus. A transformação que veio sobre a vida dele. Se eu não crescer emocionalmente, eu posso receber as experiências mais extraordinárias de Deus. Posso receber uma cura emocional tão profunda. Mas se as minhas emoções não forem amadurecidas, se eu me tornar um crente movido só por emoção, emoção fraca, desajustada, eu posso colocar a perder tudo aquilo que recebi da parte do Senhor.
Eu gostaria muito, mas gostaria muito mesmo, de terminar essa mensagem aqui e fazer com você uma oração. E você sair daqui um gigante. Alguém crescido nas emoções. Mas infelizmente não é assim. Porque é um processo. E esse processo depende de mim. À medida que eu vou recebendo, permitindo que a palavra de Deus opere nas minhas emoções. À medida que eu permito que o Espírito Santo venha e ajuste as minhas emoções. Se eu entrego o meu lado emocional para o Senhor. Hoje nós temos café instantâneo. Tem uma máquina lá em casa. Tem pessoas que vão lá em casa. O filho aqui do Bruno da Paula ama ir lá em casa para tomar café. Olha a máquina, o olhinho dele já brilha. Ah, eu quero um café. Põe na máquina, já sai ali 2 minutinhos, né? Menos até. Tem pessoas que gostam de sopa instantânea. Pega lá, esquenta a água, bota a sopa lá. Em 1 minuto está pronta a sopa. Mas os processos de Deus não são instantâneos. Eu posso fazer oração com vocês experimentar cura instantânea aqui na alma. Libertar de maneira poderosa. Mas o crescimento emocional é um processo. É interessante que Saul estava tão desequilibrado nas emoções que abriu uma brecha e disse que um demônio vinha, ele se endemoniava, gente. Era atormentado por um espírito mau. E a harpa de Davi fazia com que aquele demônio fosse embora. Eu tenho ensinado já no seminário por anos, né, desde 99, que demônios agem na vida da pessoa devido a uma causa. É muito fácil, a pessoa chega, eu renuncio a Umbanda, renuncio ao Espiritismo, renuncio ao Zé Pilinter, renuncio ao pacto que fiz lá com a Iemanjá. Agora nós que mexemos com libertação, para mim é muito importante. O que levou a fazer o pacto com a Iemanjá? O que levou a fazer um pacto com demônios lá no centro de Macumba? Por que se envolveu naquela religião? E quando eu vou cavar para ver a raiz, onde está isso? Sabe o que eu encontro? De maneira majoritária, os problemas emocionais que jogou ela a procurar esses lugares, que levou ela a fazer pactos, alianças, trabalhos, demandas com as trevas, para tentar resolver a situação. Então não basta simplesmente chegar, dar uma palavra, sai em nome de Jesus, levar ela a renunciar àquilo, mas eu tenho que entender o porquê. E ver esse desajuste na alma dela que levou a fazer o pacto, e trabalhar com cura emocional em cima daquilo. Porque talvez ela é cristã hoje, mas ainda está debaixo do efeito daquela ferida emocional que abriu a brecha para ela procurar a feitiçaria e fazer um pacto com trevas, o que abriu a porta para demônio. Então não é simplesmente mandar o demônio embora, não. Tem que saber o porquê. E por que ela foi a esse lugar para fazer esse tipo de aliança? 2 coisas importantes quero deixar com você. Cura, libertação é fundamental. Mas é fundamental o crescimento emocional para sustentar aquilo que eu recebo. Eu posso dizer que, infelizmente, Saul, ele não tinha a condição para sustentar a coroa que recebeu na sua cabeça, para ser rei. E se as minhas emoções não estão ajustadas, eu não estou crescendo, é como se eu não tivesse a condição, a estrutura para sustentar uma coroa sobre a minha cabeça. E nesse ano agora, de 2026, o ano de mover no sobrenatural, de caminhar no sobrenatural, avançar e prosseguir. Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas para manter o extraordinário de Deus, eu preciso sim que as minhas emoções estejam ajustadas, a minha capacidade emocional realmente num crescimento para eu lidar com as coisas que virão.
Estamos num ano eleitoral, nós não sabemos como vai ser. Não sei como ficará a situação econômica no país. Aquilo que nós vamos passar, aquilo que vai acontecer no teu trabalho, na tua empresa. A tormenta, a tempestade pode vir. Mas se eu estou emocionalmente maduro, eu vou encarar isso de uma maneira muito forte. E vou buscar o Senhor, e vou depender dEle. Eu vou ter a atitude que Davi teve. Eu vou buscar o Senhor. Saul buscou feiticeira. Davi buscou o Senhor. Esse é o caminho para aqueles que dependem dEle. E que não deixam que as suas emoções desajustadas sobrepassem o espírito. Eu posso ser uma pessoa tão espiritual, mas se as minhas emoções não estão ajustadas, o meu espírito acaba sendo influenciado pela alma. Eu posso perder muita coisa em termos de experiência de Deus. Eu quero fazer 2 orações nessa manhã. Vou pedir que você se coloque em pé agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão acompanhando online, aqueles que vão assistir posteriormente, talvez você precise ser curado. Traumas que você passou lá no passado, abandono, a feridas emocionais. O Senhor é poderoso para curar essas feridas. A primeira oração vai ser nesse sentido. Mas eu quero fazer também uma segunda oração. Eu vou pedir que seja colocado aí um fundo musical. Vamos deixar aqui para louvor, cantar alguma coisa depois que terminar a oração. Porque é importante que você ouça as orações que vão ser levantadas aqui. E na segunda oração, quero colocar a vida de cada um de vocês aqui. Aqueles que precisam conhecer emocionalmente. Para que esse processo de Deus, esse processo do Espírito Santo, para que a palavra viva do Senhor encontre lugar na tua vida, e você possa verdadeiramente alcançar novos níveis de conhecimento. Aí pode vir as tormentas dessa vida, e elas não vão abalar o teu coração de maneira nenhuma. Aquelas pessoas que estão online, que precisam realmente de que o Senhor cure a tua alma, cure de feridas, de traumas, você pode se colocar diante do Senhor. E aqui nessa manhã, se há pessoas aqui que sentem que há traumas que aconteceram, feridas que voltam a sangrar. Quem sabe você está ressentindo, ou seja, sentindo novamente os efeitos de complexos do passado, de feridas, de rejeições. É uma oportunidade muito grande para que você alcance cura verdadeiramente. A graça do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus, queremos orar com você. Quero pedir que todos fechem os olhos aqui. Em nome de Jesus. Se você precisa, preste atenção, são 2 orações. A primeira é a oração por cura. Aquele que sente que tem traumas abertos ainda. Quem sabe feridas que voltou na tua vida, você está sentindo novamente, ou seja, está ressentindo. Definitivamente você precisa experimentar cura hoje. Saul, ele, num momento, de maneira instantânea, diz que ele foi transformado em outro homem. Ele teve um novo coração. Isso acontece com nós. Se você precisa disso, pode sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus nessa primeira oração. Queremos orar com você. Hoje aqui é uma manhã realmente de cura. Por isso nós temos o CIL, sei desde 99. Ora, baixacatarabassacatarabai. Vou pedir que os irmãos da liderança possam impor as mãos sobre essas pessoas. Enquanto eu vou orando aqui, você pode ir declarando algo na direção deles, nessa primeira oração. Pai da glória, nós sabemos que a Tua graça é suficiente, Senhor, para nos curar. Pai, a Tua graça ela é poderosa para nos libertar.
Oh Deus, a tua palavra declara no Salmo 139 que o Senhor nos conheceu antes mesmo de sermos formados. Nós já estávamos no teu coração. E diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. E eu peço que a tua graça venha sobre esses corações agora, Senhor. Oh Deus, tudo aquilo que volta a ferir, tudo aquilo que vem fazendo com que haja ressentimento, aquilo que está fazendo com que sinta de novo o trauma, sinta novamente o impacto da ferida emocional, tudo aquilo que faz com que sinta novamente o impacto da rejeição, da falta de perdão, da amargura, libera totalmente, Pai, que haja cura. Saúl foi transformado de maneira imediata. Diz que ele teve um novo coração, foi um outro homem. E o Senhor pode nos transformar de maneira tão poderosa, Pai. Aqueles que estão acompanhando online, eu peço que a tua graça venha sobre eles. Há pessoas que ouvirão essa mensagem e serão tocados. Que o Senhor venha e os cure também de uma maneira tão maravilhosa, Pai. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua graça. A Tua palavra diz no Salmo 23 que Tu és o bom pastor, e como bom pastor Tu refrigeras, Senhor, a nossa alma. Vivifica essas vidas agora, em nome de Jesus. Tira todo o ressentimento. Tira toda a dor, Senhor. As feridas antigas não podem terminar o presente. Não podem comprometer com o futuro, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós declaramos sim, ó Pai, a bálsamo em Gileade. E como diz lá em Jeremias, muitas vezes declaro que é a paz, paz quando não há paz, porque as feridas são curadas superficialmente, levianamente. Mas, Senhor, Tu curas nossas feridas de maneira profunda, Pai. A Tua graça de maneira multiplicada sobre essas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus. Olhamos para Ti, Senhor, como nosso libertador. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma segunda oração aqui. Aí o pessoal do louvor já pode vir. Por terminar essa oração, nós vamos levantar uma adoração ao Senhor. E nessa segunda oração, ela vai ser direcionada para pessoas que talvez você sente que não tem crescido, não tem amadurecido nas suas emoções. Você é movido muitas vezes por reações, por situações adversas que você até mesmo não quer. Diante de algumas coisas que vêm, você não consegue ter a reação adequada. E hoje você sente que realmente não tem amadurecido, não tem a capacidade emocional para lidar com essas coisas. Não é que essa oração vai transformar e você vai sair daqui, da porta para fora, já como um gigante crescido, não. Mas eu vou orar para que comece um processo do Espírito Santo, um processo da palavra de Deus na tua vida, para levar você a um crescimento nessas emoções. E quando vier as intempéries dessa vida, quando vier as tormentas, você vai ter reações diferentes das quais que você tem tido até então. E você vai ver que muitos conflitos conjugais, conflito com os filhos, conflitos no teu trabalho, conflitos na tua vida espiritual, conflitos naquilo que você empreende na direção do Senhor, vai haver uma mudança. Se você precisa realmente desse processo, saia do seu lugar, vem à frente. Eu quero liberar uma oração na tua direção. Aleluia.